Olá, meus alunos, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem e, principalmente, que estejam se cuidando. Vamos dar continuidade ao assunto que estávamos tratando na aula passada. Estávamos falando sobre a concepção do corpo ao longo dos períodos da história da humanidade. Vamos ver o período desde a antiguidade, da Grécia Antiga, até o Renascimento. Na Grécia Antiga, como pudemos ver em relação a pensamentos de alguns filósofos da época, Platão, Aristóteles, o corpo era radicalmente idealizado, treinado e produzido em função do seu aprimoramento. A imagem idealizada corresponderia ao conceito de cidadão, o cidadão que deveria tentar realizá-lo, modelando e produzindo seu corpo através de exercícios e meditação. A mulher era considerada uma deusa, pois dela vinham novas vidas. O corpo era visto como elemento de glorificação e de interesse do Estado. Então a mulher era algo sagrado para a civilização grega. As características físicas eram determinantes na distribuição das funções sociais. O corpo nu era objeto de admiração. A expressão e a exibição de um corpo nu representava a sua saúde. E os gregos apreciavam a beleza de um corpo saudável e bem proporcionado. O corpo era valorizado pela saúde, capacidade atlética e fertilidade. O corpo belo era tão importante quanto uma mente brilhante. A civilização grega não incluía as mulheres na sua concepção de corpo perfeito, que era pensado e produzido no masculino. As mulheres eram tidas, como eu disse, como deusas. As leis da cidade aplicavam, inclusive, normas diferentes aos corpos masculinos e femininos, sendo que nelas os homens poderiam andar nus, já as mulheres não, e a elas eram impostas cobrirem o corpo. Os corpos também eram instrumentos de combate. Indo para a Idade Média, especificamente falando do cristianismo, a Idade Média é esse período que é compreendido do século V ao século XV. O corpo do ser humano acaba por sofrer um processo de descorporalização, em razão de uma evolução ou uma importância contínua da racionalização ou do processo racional, ideia muito semelhante à de Platão. Para se compreender esse processo de descorporalização, é necessária certa noção a respeito de como o corpo humano era tratado na Idade Média. A maioria das ações do homem, em sua vida cotidiana, estava ligada a atividades corporais, sendo o seu corpo instrumento de trabalho, sustento e comunicação com a sociedade. A ideia de personalidade se relaciona com as ações do corpo do homem ao sistema de castas, sistema este imposto durante a Idade Média, em que o indivíduo nascia dentro ou fora dos muros, e ele não poderia sair desta condição. Era uma condição perene, permanente. Esses muros são referência ao espaço delimitado por altas paredes. Em seu interior, era comum haver um castelo e algum comércio, como se vê em alguns filmes aí que retratam essa época, por exemplo, constituindo uma cidadela, uma pequena cidade. Essa era uma estrutura típica do sistema feudal, um modo de produção de economia em que as terras pertenciam a um dono, senhor feudal,
que cobrava altos impostos das pessoas que moravam em suas terras. Normalmente, o senhor feudal vivia nesses grandes castelos, ao passo que o restante da população desenvolvia sua vida ao redor. Ou dos muros desse castelo, em especial os artesãos e comerciantes, ou em locais um pouco mais afastados, como as próprias áreas agrícolas pertencentes ao senhor feudal, ou em áreas florestais razoavelmente próximas. A economia da Idade Média era orientada para a subsistência, ou seja, os indivíduos tinham atividades como agricultura, criação de animais, caça, pesca para o seu sustento e de suas famílias. As sensações de fome e sede regiam a relação econômica, em que quase não se conhecia a necessidade de haver um planejamento e cálculos com ideias monetárias. Logo, a economia estava ligada à satisfação das necessidades básicas. A economia estava ligada à satisfação das necessidades básicas. A personalidade das pessoas, sobretudo as que moravam fora dos castelos, era renegada, ou seja, a individualidade não era reconhecida e, portanto, não era valorizada. Reconhecia-se apenas a classe social a qual a pessoa pertencia. O sistema feudal, que era fundamentado no trabalho braçal, forçado das classes sociais mais baixas, sendo a nobreza e o clero, a Igreja Católica, dominante sobre as demais pessoas. Assim, no sistema feudal, que ocorreu em grande parte da Idade Média, o corpo era compreendido a partir das ideias de subsistência, conformismo e submissão em relação às suas condições de vida e desenvolvimento do indivíduo e da população. Com isso, inicia-se o processo de descorporalização. Essa descorporalização se dá principalmente por questões religiosas impostas na Idade Média, uma vez que a Igreja Católica tinha grande influência no sistema social, comercial e político nessa época. Um dos responsáveis pela concepção de corpo dentro dessa igreja foi Santo Agostinho, que o definiu como um cárcere da alma, sendo uma parte orgânica, concebida ao homem, e outra como forma de punição, ou melhor, uma parte como forma de punição. Essas ideias vão ao encontro do conceito platônico e acabaram por se constituir um dos fundamentos da igreja, aplicando esse dualismo de oposição entre bem e mal, graça e pecado, alma etérea e corpo matéria, Deus e homem e, principalmente, luz divina e trevas eternas. Com essa fundamentação, Santo Agostinho defende uma superioridade da alma. Santo Agostinho defende uma superioridade da alma, em que o espírito deve se sobrepor ao corpo, pois a alma é uma criação divina que deveria reinar e guiar o corpo a praticar o bem. Agostinho tinha um pessimismo em relação ao corpo do ser humano, em relação das sensações que ele produzia e das criações terrenas, que poderiam ser belas e atraentes, mas que não passavam de objetos sem qualquer valor. Essa visão dualista e negativa do corpo, primeiramente colocada por Platão e incorporada aos ensinamentos da Igreja, teria reflexos sociais, políticos e educacionais por muitos séculos seguintes. A Igreja acaba com as festas populares, as termas, teatros, jogos e com cuidados com o corpo. Agora, só a alma é importante.
concebe que cada homem se compõe assim de um corpo material criado e imortal, e de uma alma imaterial criada e imortal. O corpo passa a ser da expressão da beleza, que era o conceito da civilização grega, para a fonte de pecado. Então, no cristianismo, o corpo passa da expressão da beleza para a fonte de pecado, passa a ser proibido. Perante o Deus cristão, o Deus que estava em toda parte, os homens e as mulheres deviam ocultar o corpo. Nem nos casais, na intimidade, ele deveria inteiramente ser desvelado. O pecado rondava tudo. O cristianismo reprime constantemente o corpo. O corpo é a abominável vestimenta da alma. Então, segundo o cristianismo, o corpo é a abominável vestimenta da alma. Assim disse o Papa Gregório Magno. Por outro lado, é glorificado, nomeadamente através do corpo sofredor de Cristo. A dor física, aí sim, teria um valor espiritual. O corpo, prisão da alma, era, pois, um vexame. Devia ser escondido. Com a união da igreja e monarquia, trouxe maior rigidez desses valores morais. A preocupação com o corpo era proibida, começando-se a delinear claramente a concepção de separação de corpo e alma, prevalecendo a força da segunda sobre o primeiro, a força da alma sobre o corpo. O corpo, ao estar relacionado com o terreno, o material, seria a prisão da alma. Torna-se culpado, perverso, necessitando de ser dominado e purificado através da punição. As técnicas coercitivas sobre o corpo, como os castigos e execuções públicas, as condenações pelo Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, oficializada pelo Papa Gregório IX, e o alto flagelo marcam a Idade Média. Chegamos agora no período do Renascimento. Com o advento do Renascimento, que ocorreu aproximadamente entre os anos de 1300 a 1600 depois de Cristo, a racionalidade ou razão foi favorecida por causa de uma série de avanços técnicos e científicos. Houve uma valorização do trabalho, principalmente do intelecto, da capacidade de criação, transformação e modificação do mundo, conforme as necessidades dos homens. Isso trouxe a ideia de que o homem era um animal racional, aquele que pensa, juntamente com um esquema mecanicista que era utilizado em todas as experiências. Para o filósofo francês René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, o que está em pauta é uma busca pela verdade, porém essa procura é de difícil realização, uma vez que as informações são oferecidas pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. E isso não é considerado por Descartes como uma fonte segura de informação. O Renascimento, ou Renascença, ou Renascentismo, foi ao mesmo tempo um período histórico e um movimento cultural, intelectual e artístico surgido na Itália entre os séculos XIV e XVI e atingiu seu ápice no século XVI. Renascimento significa literalmente nascer novamente. Por isso, esse termo foi utilizado para indicar um movimento de retomada da cultura clássica greco-romana. As ações humanas passaram a ser guiadas pelo método científico. Começa a haver uma maior preocupação com a liberdade do ser humano
e a concepção do corpo é consequência disso. O corpo, agora, sob um olhar científico, serviu de objeto de estudos e experiências. Passa-se do teocentrismo ao antropocentrismo. O que vem a ser isso? Teocentrismo é a doutrina que considera Deus o centro de todo o universo e responsável pela criação de tudo que há nele. E antropocentrismo é uma doutrina filosófica que coloca a figura do ser humano como o centro do mundo, revelando a importância da humanidade em comparação com as ideias, com as demais coisas que compõem o universo. Portanto, teocentrismo, Deus o centro de todo o universo, responsável pela criação de tudo que há nele. Antropocentrismo, uma doutrina filosófica que coloca a figura do ser humano como um centro do mundo. O conhecimento científico, a matemática, enfim, o ideal renascentista, o corpo investigado, descrito e analisado, o corpo anatômico e biomecânico. A redescoberta do corpo no Renascimento, nessa época, aparece principalmente nas obras de arte, como as pinturas de Leonardo da Vinci e Michelangelo, valorizando-se, deste modo, o trabalho artesão, juntamente com o pensamento científico e o estudo do corpo. O corpo humano é domínio da natureza, dando assim poder à razão e à ciência. O filósofo Descartes parece ter instalado definitivamente a divisão entre corpo e mente. O homem era construído por duas substâncias: uma pensante, a alma, a razão, e outra material, o corpo, como algo completamente distinto da alma. A partir de Descartes, essa divisão foi realmente instituída e o físico passou a estar a serviço da razão. Então, a partir de Descartes, essa divisão corpo e alma foi realmente instituída e o físico passou a estar ao serviço da razão. O homem renascentista acredita que tudo se explica pela razão e pela ciência. O homem renascentista acredita que tudo se explica pela razão e pela ciência. Para finalizar a abordagem de hoje, vou apresentar uma síntese do pensamento dos filósofos compreendidos nesse período, da Antiguidade até o Renascimento. Platão, que viveu de 429 a 347 a.C., Platão baseava suas reflexões na concepção de dois mundos, o mundo inteligível e o mundo real, cujo corpo fazia parte do mundo real, sendo este imperfeito, corruptível e suscetível a erros. Já a alma pertencia ao mundo inteligível, perfeito, sem erros e imortal, traçando assim uma divisão entre corpo e alma, renegando a vida que ocorre no mundo real em detrimento da busca do mundo perfeito ou inteligível. Aristóteles, também do mesmo período da civilização grega, filósofo grego que viveu de 384 a 322 a.C. Diferentemente de Platão, Aristóteles não considerava corpo e alma dois seres distintos, mas que a alma era a vida do corpo, sendo observado como um complemento do outro, tendo como pensamento-chave a observação da vida. Santo Agostinho, filósofo que viveu na Idade Média,
de 354 a 439 depois de Cristo. Para Santo Agostinho, o corpo era o cárcere ou a prisão da alma, o qual levava a alma, que era pura e perfeita, ao pecado e, consequentemente, à morte, sendo um dos preceitos da Igreja como forma de controle e doutrinamento na Idade Média. E no Renascimento, René Descartes, filósofo francês que viveu de 1596 a 1650, para ele o corpo era formado por duas substâncias, uma material e outra pensante, na qual a alma, que é a substância pensante, controla o corpo. A razão era a única forma de se adquirir conhecimento, implementando assim o pensamento ou a ideia cartesiana de que a razão sempre será a razão e controlará o corpo. Lembro a vocês que para vocês terem mais conhecimento ou com mais detalhes sobre esse conteúdo, vocês podem consultar a literatura que está à disposição de vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Obrigado aí pela atenção, não deixem as matérias se acumularem, estudem, pesquisem e até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos e se cuidem.